Estamos ao vivo e estamos ao vivo, ao vivo e a cores. Deixa eu dar uma clareada aqui na luz, a iluminação tá baixa. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde é que tá ela. Show. Boa noite, bora começar mais uma live. João Debussy, boa noite. Milena, boa noite. Boa noite, Lipe. Vamos lá, vamos ver mais quem tá chegando. Leidiana, boa noite. Vamos começar mais uma live, hein? Dinho Silva, boa noite. Vamos começar mais uma live. Boa noite, Exu te dê caminho. Proteja sempre, Milena. João Torres, boa noite. Bora começar aí mais uma live, hein? Vamos ver mais quem tá chegando. Vitor, boa noite. Vamos ver mais quem tá com a gente aí. Fala, Lucas, boa noite. Gratidão por todo o apoio de hoje, hein, Lucas? Você é de Ubá, Vitor? Então, cara, meus sentimentos aí por que aconteceu com a sua cidade, viu? Espero que você esteja bem, sua família. Teve alguma perda aí, Vitor? Modiubá, Dinho. Joselane, boa noite. Gabriel, boa noite. Covil da menina acabou de entrar. Gente, vou cantar um pontinho aqui pra gente poder dar início à nossa live, viu? Que bom, Vitor, que bom que você não teve perda, né? Eu sou daqui de Juiz de Fora, viu? Aqui também teve feio. Yasmin, boa noite. Vamos tomar aguinha. Gente, já pegou a aguinha de vocês? Estão com água, estão com toalhinha aí pra gente começar. Boa noite, João Debussy. Gente, seguinte. Estão conseguindo me ouvir bem? Como é que tá aí? Thales, boa noite, Thales. Estão conseguindo me ouvir bem? Vamos lá. Quem pode me responder se está conseguindo me ouvir bem? A gente já vai começar a live. Preciso saber se está saindo o som legal aí. O Yasmin, ventilador por enquanto pode desligar, tá? Tô sentindo um pouquinho de frio. Até que enfim tô sentindo um pouco de frio. Maria Navarra aqui, bandeira, boa noite. Yasmin tá com a gente aqui ajudando. Vamos lá, gente. O Vitor falou que tá dando pra ouvir. A Josi também tá falando que tá dando pra ouvir. Gabriel também tá falando que tá dando pra ouvir. Preciso de mais, pelo menos duas opiniões, né? Porque eu pego locais diferentes. Dinho falou que tá conseguindo ouvir 100%. Vamos ver se tem mais alguém aí para poder testificar pra gente que estão conseguindo ouvir, viu? Desculpa o cansaço, tá, gente? Tava numa missão hoje. Rolita, boa noite. Gratidão por ter entrado na live. O ouvido da menina falou que o som tá ok. Sendo assim, eu gosto sempre de falar, e não vai ter uma live que eu não vou falar sobre ponto cantado, tá? Ponto cantado tem sua força. E a gente precisa de entender que o ponto não pode ser cantado à toa. A gente não canta um ponto só por cantar ou porque acha ele bonito, tá? Muito respeito ao que a gente canta. Isso dentro da quimbanda, isso tem que ser dentro da umbanda, tem que ser dentro do candomblé. Deveria ser assim em todos os cultos afros, tá? O canto tem uma importância primordial. E independentemente de ser uma live, mesmo eu chegando de um trabalho árduo no auxílio, né, ao que está acontecendo na nossa cidade, eu não gosto de ficar falando muito sobre isso, mas tudo que aconteceu aqui na cidade de Juiz de Fora e toda a tristeza, né, que tem ocorrido, então a gente está aí ajudando a tirar uma terra, tirar uma lama, tirar escombros e outras coisas. Eu não fico falando sobre isso, não é algo que eu queira hypar sobre, mas mesmo o corpo estando cansado, quando eu cheguei, né, da rua, desse auxílio às pessoas que perderam tudo, algumas que perderam a própria vida, eu dou meu jeito de fazer as fundamentações necessárias para poder fazer a live. É a primeira coisa que eu faço. E logo que eu termino essas fundamentações, eu mexo no espaço onde eu vou trabalhar, que é esse aqui onde eu estou e vocês estão vendo. Sendo assim, eu começo a live sempre cantando o ponto, tá? E sempre lembro que o ponto riscado, ele tem o seu poder e a sua força.
seja de invocação, tá? Seja de descarrego, seja de demanda, seja de quebra de demanda, tá? A mesma coisa é o ponto cantado. Quando você canta um ponto, você está chamando uma força. Se eu falo assim, Maria Mulambo, alguma vai me responder. Então se eu canto, Maria Mulambo, ela mereceu ganhar, alguém vai me responder. O ponto, ele não é só algo a se cantar. Eu estou ali conjurando uma força. Eu estou intencionando uma força, um espírito, um ser espiritual. Então, por isso que eu tenho aí as formas de cantar e o respeito ao ponto cantado. Então, quando eu começo a live, eu gosto dessas explicações, porque aos pouquinhos vocês vão pegando, vão aprendendo, para quem não tem essa lida, e ao mesmo tempo vão entendendo e vão respeitando um pouco mais, e ao mesmo tempo entendendo a potência que é um ponto cantado. Então eu vou cantar um ponto aqui agora, é um ponto que traz para a sua vida prosperidade, fertilidade, é um ponto de invocação, do qual um ser corre e gira, muito provavelmente é onde você está. Dentro do que a gente faz aqui da fundamentação, é assim que funciona. Então a partir do momento que eu cantar esse ponto, eu preciso que você, aonde você estiver, que você tenha bons pensamentos. E quando eu falo de fertilidade, eu falo tudo aquilo que a sua mão toca. Precisa de crescer, precisa de ser fértil. Quando eu falo de prosperidade, a gente precisa de dinamizar isso. Aonde você precisa ser próspero? É na saúde, é no trabalho, é no mental, é no financeiro, é no social. Então é necessário eu ter uma mente aberta para poder entender o que a gente vai fazer aqui. Então, bora começar a nossa live, tá? Depois a gente dá boa noite para todo mundo que tá chegando. E aí a gente vai falar da Kizomba de João Caveiro em 3 partes, trocar uma ideia saudável, interessante. 8h51 agora, geralmente a gente vai até as 10, quando isso é possível. Então, combalaram Exu Mojubá, claro, Exu Mojubá, alupô Exu, combalaram Exu Mojubá, salve o maioral de Kibanda, salve as forças de Deus Rebu, salve a trindade maioral de Kibanda, salve Deus Rebu maior, salve Exu Mor, combalaram Exu. Sem luz da lua, noite escura eu percebi, cascos batendo, meu Senhor estava aqui, com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub a vindo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub tinha vindo abençoar. Laroixo, sem luz da lua, a noite escura eu percebi, cascos batendo, meu Senhor estava aqui, com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub tinha vindo abençoar, com suas asas e o brilho do olhar, é Beelzebub tinha vindo abençoar. Lá, Exu Mojubá. Lá, Exu Mojubá. Lá, Exu Mojubá. Salve na hora de quem banda. Exu, salve a banda que pode mais. Que as forças de Exu Beelzebub encontrem aí o caminho de cada um de vocês, trazendo prosperidade para a vida e fertilidade no caminho de cada um. Beleza? Vamos lá, gente, vamos dar boa noite agora para mim ver quem que tá na live pra gente começar a falar sobre o assunto. Maria Navalha aqui, Bandeira, boa noite. Vamos ver mais quem tá na live. Boa noite, Yasmin. Yasmin tá aqui comigo. Boa noite, Gabriel. Nath, boa noite. Gratidão por estar com a gente aí na live.
Dona Cidinha, minha sogra, boa noite, gratidão por estar com a gente. Matheus, boa noite, estava comigo aí na missão de limpar escombros. Robson, boa noite. Lucas, o Lucas hoje que levou a gente gratuitamente. Boa noite, Lucas, para poder tá auxiliando aí na limpeza das questões. Robson, boa noite. Ronita, boa noite. João Torres, boa noite. Vamos ver mais quem tá aí. Dinho, boa noite. Topa os ensinamentos, meu velho. Gratidão, Dinho. Dinho que bandeiro também. De vez em quando eu sigo lá. Dinho que bandeiro. Gratidão, Dinho. Mas quem tá aí, vamos ver. Tem mais alguém? Vou contar 1, 2, 3 e já encerro. Boa noite, Covil da menina. Mais alguém? Boa noite. Márcia Ramos, boa noite. Vitor, boa noite. Vitor tá lá em Ubá, tá na luta lá, né, Vitor? Tirando escombro e tudo, também sofreu muito a cidade de Ubá com essas fortes chuvas. Bom, vamos contar 1, 2, 3 e já. Tô aqui que bebo água. Vamos ver se aparece mais alguém para dar boa noite pra gente. 1, 2, 3 e já! Bom, gente, agora vocês podem comentar o que quiser, tá? A respeito do assunto, a gente vai estar falando da Kizomba de João Caveira em 3 partes. O assunto que acontecer aqui, vocês podem perguntar em cima. Outras questões, a gente tem outras lives e outros momentos para a gente estar podendo falar para vocês, explicar. Às vezes a gente faz live de pergunta e resposta, por aí vai. Hoje a gente vai falar do que a gente vai fazer aqui no dia 21 de março, a gente vai falar do que vai acontecer aqui no dia 28 de março e do que vai acontecer no dia 12 de março. Lembrando, tá, que Quimbanda, incorporação é a última coisa que a gente pensa. Não é movida na incorporação. A gente precisa de entender isso. E o Exu não vem para dar consulta, tá? A gente precisa de entender isso. Existem vários pontos de força numa casa de Quimbanda, vários pontos de fundamentos, onde esses pontos são ativados, e esses locais e lugares que aqui não me cabe falar, cada casa tem, cada família, cada tradição tem aí a sua forma de trabalhar os fundamentos, apesar de serem os mesmos, mas cada ponto desse é feito para poder te auxiliar em alguma coisa. Antes de começar a falar sobre esse assunto, eu já quero dar os meus sentimentos, tá? Se tiver alguém na live que perdeu algum familiar com essas fortes chuvas aqui em Minas Gerais, né? Eu já vou dando meus sentimentos. É triste, tá? É doloroso as pessoas perderem os seus pertences. Lembrando que eu sou criado no bairro Linhares, local onde sempre teve chuvas, que sempre fez as pessoas perderem. Então, desde quando eu me conheço por gente que a chuva leva coisas embora. Hoje não mais moro no Linhares, já faz aí uns anos que eu consegui mudar, não porque não gosto da comunidade, porque eu amo demais o Linhares, mas justamente para fugir de certas coisas e situações que a falta de uma política pública, né, e de políticas funcionais que auxiliem as pessoas de baixa renda e as pessoas carentes, não existe essa condição. E aqui eu preciso de deixar antes uma coisa muito clara, dentro de uma experiência que eu vivi. A gente sempre teve as coisas, não posso falar, minha mãe não deixou faltar comida, não deixou faltar nada. Mas eu preciso de salientar que não havia luxo, né? Eu preciso de lembrar da casa de chão batido, eu preciso de lembrar que no tempo do meu avô era uma refeição por dia, né? Eu preciso de trazer à tona também que eu passei isso. Eu precisei de ajuda das pessoas, porque meus pais precisaram, e que no caso deles não foi falta de trabalho, sempre trabalharam muito. A estrutura que foi montada. Eu preciso sempre de lembrar, muitas das vezes, as pessoas que eu sou descendente de escravizado. Tem pouco tempo que a gente teve direito a alguma coisa, né? Se eu for pegar a lei de terra, ela é criada em 1800, eu não lembro se é 880, 1850 foi criada a lei de terra, da qual o preto não tinha direito.
1950 e poucos, foi criada a lei do boi, do qual o filho do pessoal da pecuária, filho da pessoal da agricultura, o agro é pop, né? Tiveram direito a mais de 50% de bolsa nas faculdades nas faculdades federais do Brasil afora, enquanto o preto estava lutando para ter um pedaço de chão que era direito dele, porque ninguém pediu para entrar num navio negreiro e vir parar aqui, né? Então a falta de política pública faz com que essas coisas aconteçam. Eu nunca vi a casa do Silvio Santos cair. Eu nunca vi cair casa em Alphaville nem no Granville. Por exemplo, estou falando aqui em Juiz de Fora dos condomínios. Eu nunca vi cair casa para alguém que tem estrutura, justamente porque as pessoas precisam de morar. Um aluguel qualquer tá 1.000 conto. A pessoa tem 3 filhos e aí entra nessa questão de política pública. A pessoa não tem porque ela é uma pessoa qualquer, não. Tudo tem influência, igreja católica, outras coisas, tudo vai surtir influência. A forma de pensamento, respeitando tudo que é religião, mas vai surtir influência, né? Nessa questão de criança para todo lado. E, infelizmente, é um assunto difícil de falar, eu sei, mas eu posso dar certeza para vocês pelo local que eu fui criado. Vagabundagem não é não. Eu tenho pessoas na minha família que trabalham 16 horas por dia, né? Não consegue sair de onde está. O que será? Então, é uma escadinha. Quantos saltos uma geração dá até chegar a outra? Por exemplo, o meu filho, ele passou na faculdade de Direito. Ele é filho de um jardineiro, porque era o que eu fui, né? Ele é neto de um engraxate, entende? Ele é bisneto de um marceneiro. Ele é tataraneto de um escravo. Olha o salto, né? Olha o salto. Filho de um jardineiro, com possibilidade de fazer direito ou fazer o que ele quiser no mundo. Sua mãe é o que, Yasmin? Empregada. Faxineira, né? A mãe da Yasmin é faxineira. Tá fazendo faculdade de quê? Fisioterapia. Fisioterapia. Falar Lula, será que dá briga? Não preciso falar mais nada, né? É cota, é fiéis e por aí vai. Então, é fazer a mudança acontecer. Eu lembro quando eu estudava que eu ficava querendo de qualquer jeito que o professor me passasse, porque eu queria ficar lá na Mercedes-Benz trabalhando de ajudante de jardineiro. Auxiliar de jardinagem eu era. E eu precisava de passar pro primeiro ano só para isso, para continuar lá na... Para mim eu ia viver daquilo a vida inteira, né? Eu fazia minhas correrias que eu não vou falar aqui, porque senão eu vou até preso. Mas, não vem ao caso, mas eu queria fazer aquilo até a morte, porque eu entendia que aquele dinheiro era muito. Eu não tinha noção que era dinheiro. Então é muita coisa que influencia, tá? Para a pessoa morar. Eu tenho condição, eu escolho onde morar. Escolhi um lugar onde é que eu estou fora de risco. Porque hoje eu tenho condições, mas houve um tempo que eu não tinha. O Dio tá falando, eu também sou cria do Linhares, eu compreendo plenamente o que está falando aí. Quando a pessoa sabe que bom, um conterrâneo na live, ele entende o que eu estou dizendo. Ele sabe que não é falta de trabalho, ele sabe que isso não é nem os moradores, isso é uma situação política pública que não chega na comunidade, aí a gente fica dessa forma. Então a gente precisa de entender e respeitar as pessoas. O que é que eu posso fazer? Posso pegar uma enxada e ir trabalhar. E eu fiquei tão feliz hoje, eu não sei se o Lucas ainda está na live, mas o Lucas ele tem a religião dele, né? O Lucas, a gente conversou, ele foi no Feijão de Ogum, o Lucas é católico, bem católico, e ele se dispôs a pegar a gente aqui e levar, cara. Sem preconceito nenhum, chegou aqui em casa, parou o carro dele, deixou a gente colocar enxada num carro bom, colocamos as ferramentas no carro dele, não sei se ele tá aí ainda, se tiver aí ainda, fala oi aí, Lucas, pra mim ver se você tá por aí ainda. Então, quer dizer, ele veio aqui, chegou antes da hora, sabe, extremamente pontual, pegou a gente, levou a gente até onde precisava, depois foi lá e buscou, né, pelo que eu sei, deixou o Hugo na casa dele, deixou a Diana na casa dela. Então o que acontece? A gente precisa disso, de unidade, de pessoas que soma. E nessa hora a gente precisa de abraçar a causa, né? E isso é importante. Não ficar julgando, né? Infelizmente, tem muita gente boa em tudo que é bairro, tá? Uma coisa que eu sempre falei, eu trabalhava com jardinagem, ficava no Baru fazendo jardim, eu não via muito traficante lá no Bairro, por exemplo.
Aí o Lucas tá aí, gente. O Lucas tá aí, essa pessoa que se manifestou aí, levou a gente com toda a boa vontade, sabe? Pegou a gente aqui, hoje o Rafa não pôde ir, não tinha nenhum membro da casa com carro para poder levar a gente. E o Lucas, ele se predispôs, falou, não, vou levar, porque para ir de Uber é muito difícil você pôr uma enxada no Uber. Muito difícil. Ele não esquentou a cabeça, veio. Tipo, o cara trabalhando, tá? Olha só, ele abriu mão de ganhar um dinheiro. Entendam isso aqui. Ele sendo católico, vai entendendo. Olha só o nível que ele tá. Ele abriu mão de ganhar um dinheiro para poder pegar a gente, para poder levar a gente, para poder fazer uma missão, ajudar alguém que a casa tá cheia de barro. Num cômodo onde, que o Matheus fala para vocês, num cômodo onde que era a cozinha, eu acho que a gente ficou tirando lama, barro, terra, dando volta de carrinho. Eu não sei, ficou eu, o Hugo lá dentro, aí ficou o Matheus lá fora com o carrinho, o meu primo Aislan, e aí o pessoal enchendo o carro, sai, volta, sabe? Eu não tenho noção, acho que umas 2 horas ou 3 horas numa cozinha tirando terra, cara. Entende? Então é triste a pessoa perder tudo. A pessoa comprou tudo, quando vê a pessoa perdeu tudo, e aí a pessoa comprou de novo da última chuva até agora e perdeu tudo de novo. Ainda agradeceu que deu sorte que o armário pré-moldado, o guarda-roupa que tinha encomendado, esses guarda-roupa que é pré-moldado que fala, né? Que ainda não tinha chegado. Se tivesse chegado, tinha perdido de novo também. Então, pra vocês verem a situação, né? A Nath tá falando ali, ó. Não é sobre religião, é sobre ser humano e ajudar o próximo. É isso, Nath. Ajudar a se olhar a quem. É isso. Foi assim que o Lucas fez. É assim, o Lucas é desse jeito. E aí eu sou grato, tá, Lucas? Eu ia fazer um stories e fiquei sem jeito, porque eu pensei, talvez você não iria gostar, mas eu queria agradecer. E é importante falar dessa unidade. É importante, tá? Porque, por exemplo, até um bandista tem preconceito com quimbandeiro. Um bandista, se alguém me perguntar do que mais você sofre, eu sou sacerdote de Umbanda, hein? Do que mais você sofre preconceito? Do católico, do evangélico, do cara do candomblé, do cara da Umbanda. O cara da Umbanda, ele acredita que ele vai pro céu e eu vou pro inferno. Ele pensa isso. Ele tem certeza. E ele cultua morto igual eu. Ele não consegue entender que se fosse assim, ia nós dois pro inferno. Ele não consegue entender. Infelizmente, gente, essa é a verdade, tá? Eu fui chamado o ano passado no Feijão de Ogum para poder falar diante da ministra dos Direitos Humanos, a Macaé, né? Quem tava lá comigo pode falar eu aí, pode falar eu, pode escrever eu, quem tava comigo lá, e pode falar como foi para você aquela minha fala, aquele meu momento, né? Lá no Feijão de Ogum, como que era o nome daquele teatro, alguém sabe? Eu esqueci, fica ali atrás da igreja de São Sebastião. Escreva aí o nome do teatro, quem lembra, para poder o pessoal saber. Então tá ali a Yasmin falando que foi, a Luciana falando que foi, o Rafael falando que foi, o João falando que foi, passou uma pessoa lá pra cima falando que foi também, deixa eu ver se eu acho quem foi. É a Maria Navalha aqui em Bandeira. Teatro Pascoal tem mais alguma coisa, o nome é mais completo, Teatro Pascoal alguma coisa. Mas, quando eu me dirijo às pessoas da mesa, né, várias pessoas importantes, Paula Zaria, Mãe Dani Melo, Pai Camilo, lideranças como Ana Pimentel, Betão, Laís Perrucci, né, a própria ministra dos Direitos Humanos, para mim foi muito tranquilo de falar. O João tá falando ali, a Gabriela, né, e o João, Pascoal Carlos Magno, isso aí, Pascoal Carlos Magno. Na minha fala eu sou bem claro, eu vou falar da minha avó, de tudo aquilo que ela me ensinou e do sofrimento. Em algum momento eu vou virar e vou falar, a gente sofre preconceito por parte de pai, por parte de mãe, por parte de amigo, de familiar, a gente sofre por parte de evangélico, de católico também, por parte do cara do candomblé, mas pasme, um bandista. Por que eu falo isso? Porque eu fui da Umbanda, cara. A Umbanda, no sentido de religião, do jeito que ela performa, ela é caridade. Como que eu vou julgar o outro? Tá muito errado isso. Eu sou sacerdote de Umbanda, todo mundo que já veio na minha Umbanda que sabe como que eu trabalho ela, mas tá muito errado isso. Então, o que aconteceu hoje foi a união de uma pessoa católica. Eu posso dizer, eu tenho cadeira de fala, né? Eu fiz 9 períodos pelo SES de teologia, com apoio da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora, no Seminário Santo Antônio, faltou
faltou um para acabar tudo, tá? E quem foi comigo aí, lá no dia que a gente foi lá na casa do Sozé, o Thiaguinho falou, entregou, porque eu sempre falo, eu queria ser diácono, o Thiago entregou, já estava avançado, andando com roupa já, né, com a cresma, andando com hábito preto, né? Então a gente precisa de entender que eu estudei dentro da igreja, tem uma formação muito forte dentro da igreja. Conheço a maioria dos padres que tem a minha idade, em Juiz de Fora estudou comigo, né? Se não estudou em algum momento, a gente não foi da mesma sala, mas se encontrou em encontros, então a maioria deles me conhecem. Eu sei, infelizmente, a maneira preconceituosa de pensar, porque eu fui de dentro, né? E até a gente mesmo, quando estava estudando, a cabeça parece que, não sei se pira, a gente se sente mais inteligente que o outro ali dentro daquela estrutura. Isso tem que ficar claro. Eu tô só trocando cebola com vocês aqui. Tô trocando cebola porque eu quero chegar, antes de falar do toque, numa situação que eu acho muito importante falar. Que é a seguinte, como que a gente consegue, mediante tudo o que aconteceu na cidade, fazer postagem para ganhar crédito ou like? Ou como a gente consegue, depois de tudo que aconteceu na cidade, ficar dentro de casa? Fala para mim. É difícil. E outra coisa, se você quiser ajudar mesmo, vou te falar, tá? Fica tranquilo, que daqui um ano ainda tem coisa para você fazer. Porque aonde foi destruído, eu falo porque lá em casa sempre foi destruído. Vai ter muro de hip-hop para fazer, vai ter escadão para fazer, tem muita coisa para acontecer, tá? Tem muita ajuda para poder dar, então não preocupa. Agora é algo que a gente tem que fazer sempre, o ano todo, para todo mundo, tá? Não é só nesses momentos. É isso que eu fico preocupado. Eu não vi o Lucas fazer uma postagem assim extravagante, mas eu vi o Lucas chegar perto de mim e oferecer o que você precisar. Falou com uma membro da casa, o que você precisar, tá? Eu tô aqui. É para levar uma cesta básica? É para levar uma água? Eu coloco meu carro à disposição. Gente, as pessoas não fazem isso, tá? As pessoas não fazem isso. As pessoas até fazem, não fazem isso para um quimbandeiro. Não fazem isso. Não fazem. Ele foi totalmente desconstruído e eu preciso de falar disso. Eu preciso de falar disso porque aqui temos 21 pessoas me ouvindo. Só que quando essa live subir e entrar na grade do meu Instagram, eu vou ter 300 pessoas assistindo. É o que eu tenho quase toda semana. E não acho que é pouco. Tá? E as pessoas precisam de entender que a gente precisa de se unir. O que nos une, eu falei isso lá no Feijão de Ogum, é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é a humanidade que nós temos. A gente precisa ser sociável. A gente precisa interagir. A gente tem uns pensamentos divergentes, mas isso não faz da gente inimigo um do outro. Não faz da gente inimigo do outro. Agora, existem momentos que se a gente não dá a mão, a gente vai morrer afogado. Igual esse momento agora. Então a gente tem que pensar muito antes de bater foto de uma pessoa que está passando por uma situação vexatória, porque é triste, eu passei por isso, não é porque é orgulho da pessoa, não, a pessoa está fragilizada. O cara que é homem, ele vai se sentir um merda. Eu não vou citar nomes, mas eu ouvi isso, eu sofri isso na infância. Uma pessoa falar, eu me sinto merda por não conseguir tirar vocês daqui. Então você vai lá, bate a foto de um pai de família, você desmorona a vida dele. Porque você deu o quê? 5 pacotes de feijão, de arroz, ou farinha de mandioca? 5 quilos de carne? Você resolveu a vida dele? Não, você deu paliativos, né? Então assim, é de se pensar. A gente precisa de pensar, foi bonito, todo mundo se comoveu, todo mundo lutou, que bacana, mesmo para ganhar hype, todo mundo correu atrás. Mas é necessário respeitar a dor do outro. É necessário respeitar. O Lucas está falando aqui, ó, o momento em que é extremamente importante se unir pelo bem, passando por cima de todas as diversidades, toda religião é escola e de bons hábitos. É isso. É difícil construir esse tipo de pensamento. Então agradeço o Lucas por isso, gratidão, muito obrigado pelo auxílio que deu a gente hoje. Pode ter certeza que vai ter mais durante a semana, a gente vai
ainda levar coisas para as pessoas, água sempre é preciso, e água é preciso mesmo. Quem tava lá viu a quantidade de água que gasta. Gasta ou não gasta, gente? É água para tudo ou não é? É em várias torneiras que não tava caindo água a mais. É água para tudo ou não é? É a água que você doa pro cara poder jogar no corpo, o cara beber, ele tá tomando banho com ela. A água é primordial. Júlia tá falando, infelizmente a intolerância continua por ser muito vinculada com a religião. Preferi não postar nada sobre o que eu estava fazendo. Recebi mensagem que não iam aceitar a ajuda de macumbeiro. Não, isso aí eles fazem mesmo, Júlia. Falar que é macumbeiro, ninguém quer pegar nada, a não ser que tá apertado, tá? Quando aperta, aí não tem jeito não. Aí nego dorme na casa, nego pede socorro. É complicado. O Robson tá falando ali, ó. Ajudar da forma que conseguimos numa tragédia dessa faz muito melhor pra gente do que estamos ajudando. Sim, Robson, faz bem pra pessoa que tá fazendo a ajuda do que quem tá ajudando. Agora eu vou colocar uma situação dentro da Quimbanda que é complicado. E eu fui trabalhando isso com o Hugo e com o Matheus que tava lá, né? A Quimbanda, ela enxerga tudo de uma maneira muito diferente. Aqui eu tô entrando dentro de uma questão religiosa, tá, gente? A gente tá aqui no início da live. Pode ver que eu nem entrei e comecei a falar da Kizomba de João Caveira. Estamos aqui conversando espontaneamente, trocando cebola. Vocês vão falando, eu vou falando, já eu entro nas questões. São 9h15 ainda. O que acontece? Dentro da Quimbanda, a gente não tem a visão de caridade, tá? Porque é uma outra religião. Já vou explicar. Quimbanda não é religião. Quimbanda é culto. Culto a Exu e Pombogira, ou seja, culto ao meu antepassado, culto ao morto dessa terra, culto ao meu mais velho, tá? É como na igreja, o cara que cultua o Santo Expedito, por aí vai. Eu cultuo o meu morto. Então, o que acontece? Não é uma religião, não tem dogmas, tá? Não tem sacramentos, tá? Então ela não tem certas coisas que deveriam existir, né? Que, por exemplo, o casamento, estou dando aqui um sacramento para vocês entenderem, né? Ela não tem infalibilidade, ela pode falhar, entende? Então ela não tem nem o grosso modo do que a palavra significa, ou seja, religião, né, do latim religare, que significa vou religar algo que está desligado, ou seja, religião é porque dentro da concepção cristã, católica, eu vou religar algo, né? Me desliguei do céu, vou me ligar de novo, né? Pelo Santíssimo Sacramento do altar, que no caso é Jesus Cristo, o último sacrifício vivo. Essa é a filosofia cristã. Dentro da Quimbanda, a gente não pensa que tem que ligar nada, porque a gente acredita na natureza nesse sentido. Os cultos afros são cultos atrelados à natureza. Então a gente faz parte de um todo, onde o profano e o sagrado se conversam e aonde tudo está em consonância. Sendo assim, a gente subentende que não tem necessidade de me ligar a nada, porque eu não me desliguei de nada. É uma filosofia diferente. Então, se eu penso assim, eu já começo a pensar num movimento de igualdade, onde que não existe algo vertical, mas horizontal. Dentro de um pensamento de igualdade, eu não posso ter desigualdade. Então, nem a palavra caritas, né, que vai dar origem ao que a gente entende como caridade, e caridade tá, o significado grosso da palavra no latim, eu posso falar, justamente que eu estudei dentro do seminário, que estou falando aqui, qualquer teólogo vai falar, dar esmola. Caridade significa dar esmola. A gente foi modificando, né? Foi virando o que a gente fez hoje, poderia ser enquadrado como caridade, mas o quimbandeiro vai olhar aquilo como obrigação. Porque se eu faço parte de um coletivo, de um todo, se o outro precisou, eu tenho que estar com ele. Por mais que ele não esteja comigo. Então, é bem diferente. Aqui eu estou falando da filosofia da Quimbanda, não da feitiçaria da Quimbanda. A Quimbanda tem várias facetas. E essas coisas você não aprende em qualquer lugar. Você aprende com quem tem fundamento, pô. Você não vai achar isso em PDF, você não vai conseguir isso numa Quimbanda meia boca, que inicia 100 por mês, 5 por mês. Não, você vai achar isso aonde que o cara não tá nem aí pra você. Não quer nem te iniciar. Você vai ter que provar para ele, por A mais B, que conviver com você dá. Né? Então, por exemplo, para que exista caridade, com todo respeito, a gente faz um movimento,
eu preciso de ter alguém em cima que tem uma condição e alguém abaixo que está precisando. Esse dá e esse recebe. Esse que recebeu vai ficar muito satisfeito porque ele conseguiu melhorar um pouquinho o problema dele. Esse que deu vai ficar muito satisfeito. É normal do ser humano, porque eu fui útil. A gente foi feito para ser útil. E aí o seu pensamento, olha, eu fui útil, eu ajudei, aquilo tudo. E alguns vai gerar vaidade, outros vai gerar essa sensação de prazer. O quimbandeiro não vai sentir isso, nem pode. O quimbandeiro ele vai entender, ó, tô indo trabalhar, eu sou obrigado, e talvez ele fique até triste. Entendeu, Robson? Porque ele fala, puta que merda, eu não tô conseguindo mudar a situação dessa pessoa. Então começa a gerar revolta dentro e ele começa a trabalhar para... Ele não ataca... o que eu tô falando? Quando eu falo ataca, eu falo me movimentar. Eu não me movimento para fazer a caridade, eu me movimento para acabar com a desigualdade social. Então toda a minha vida ela vai permear para que a sociedade um dia ela se torne uma coisa única para todo mundo. E a gente não está falando de quem ganha mais, quem ganha menos. A gente está falando de direitos iguais. Algumas coisas é bem comum. O quimbandeiro vai entender isso. Então os quilombos são assim. Né? Se você for estudar a história do quilombo do Palmares, o quilombo dos macacos, você vai entender que tinha as hierarquias. A gente tinha exército dentro do quilombo dos Palmares, também do macaco. A gente tinha uma estrutura social onde que tinha um líder, né? Onde que tinha um vice-líder. A gente tinha um líder ali daquele exército, que a gente pode falar hoje que seria um general, e o líder ali daquela comunidade. Ao mesmo tempo tinha toda uma estrutura, o pessoal da agricultura e todos os outros povos... né, que existiram. O Robson falou que para ele tinha caído lá, gente. Para vocês caíram aí, porque o Robson tá para lá de Viçosa. Então, se caiu para vocês a live, a explicação que eu tô dando tá normal. Fala aí para mim poder saber. Fala aí para mim poder saber. Do Robson voltou, mas eu quero saber dos outros aqui para ver se caiu para todo mundo. Porque o Robson tá para lá de Viçosa, tá, gente? Onde que é isso? É Paula Cândido, é isso? Não é Paula Cândido não. Paula Cândido também recebeu doação. Deu ruim aí, Robson? Eu tava vendo hoje. Olha lá, pro Vitor não caiu não. Então, gente, a quimbanda, ela vai ser assim porque... Pra Nath caiu também. Você tá em qual cidade, Nath? Juiz de Fora? Caiu pra você aí? A Diana tá normal. Engraçado aí. A Nath tá onde? O Gabriel tá normal, o João tá normal. Bom, a maioria tá normal, né? Rafael entrou aí agora. Jesus também tá normal. O Lucas tá normal. Deixa eu ver mais alguém aí. Voltou legal aí, Robson, Nath, como é que tá? Se a Nath é da onde? Não sei, da onde que é, Nath? Então, gente, Paula Cândido mesmo. Aí deu ruim, Robson? Eu vi alguma coisa de mantimento chegando aí? Bairro de Lourdes, pô. Tô quase perto, só não posso contar onde. Então, gente, é interessante a gente entender essa visão da quimbanda. São visões diferentes. Aqui eu preciso de atacar o sistema, eu preciso de atacar toda a situação que causa desigualdade. É a visão dos africanos. Antigamente já mudou, o eurocentrismo adentrou, tá ok? Isso é a primeira coisa que eu preciso entender, tá ok? Gente, tá tudo entendido até agora, porque eu vou entrar no assunto do Kizomba de João Caveira em 3 partes, né? 922, vamos entrar aqui no assunto do Kizomba de João Caveira em 3 partes. Yasmin falou que entendeu tudo, a Nath tá falando que voltou, a Lu tá falando que tá normal, o Matheus falando que tá normal. Maria Navalha tá falando que entendeu tudo. Vamos ver aí se mais alguém tá entendendo tudo que tá sendo dito aqui na live. Maria Navalha aqui, Bandeira, falou que entendeu tudo. Covil da Menina falou que entendeu tudo. Então com a água de vocês aí, né, gente? Rafael entendeu tudo, Luciano entendeu tudo. Bom, gente, então agora... vamos falar da Kizomba de João Caveira em 3 partes. Matheus entendeu tudo, Josi entendeu tudo, Nath falou que tá tudo entendido, João também falou que tá tudo entendido. Primeira coisa que vocês precisam entender é que quando a gente fala de quimbanda, a gente tá falando de troca, tá? Eu preciso entender o que significa quimbandeiro, né? Quimbandeiro é diferente de quimbanda, tá? Aqui eu não vou explicar a diferença de quimbandeiro para quimbanda, não é para isso. Quimbandeiro... vamos lá, quimbanda, o que significa quimbanda? Ou quimbandeiro? Quimbandeiro vai significar, olha só, quando eu pego e falo a palavra K e I junto as duas,
tá? Eu tô dizendo sacerdote. Quando eu pego o M mudo, tá atrelado à medicina, aí eu tô dizendo cura. Quando eu pego banda, eu pego e falo lugar. Então, Kimbanda significa sacerdote na arte de curar naquele lugar. Basicamente é isso, em África. Quando esses caras chegam no Brasil, mistura com a pagelância indígena e com vários ritos que aconteciam aqui, isso vai traçar pouquíssimo com o que vem da Europa. Depois, muito mais à frente, vai pegar bastante da bruxaria europeia, que esse povo vai ser julgado tudo aqui, tá? Mas não entra numa questão de filosofia. Filosofia é totalmente africana. Totalmente africana. Entra muita coisa de cura, erva, tudo através dos indígenas, né? E acaba pegando a parte feitiçaria, algumas atreladas à Europa, sim, tá? Mas é basicamente sacerdote nasce curar. Então eu tô falando de uma medicina, tô falando de troca. Tudo pro africano é troca. A gente precisa entender. Então na Kimbanda existe troca. Nada é gratuito. Nesse sentido, não. Tudo é troca. Melhora a vida? Melhora. Melhora o caminho? Melhora. É para isso que você está aqui? Não. Aí você está para aprender a cuidar do seu ancestral, cuidar do seu antepassado, cuidar da sua ancestralidade, se virar sozinho, para isso. É para me deixar rico? Para com essa bobeira. Para com essa bobeira. Eu posso falar que eu faço parte de duas famílias. Uma das famílias é riquíssima. Os caras já nasceram assim, não tem como. É nego que o pai ganha 45 pau por mês. Tá? É o cara que tem mesada de 10 mil desde quando ela tinha 10 anos de idade. Então, aí você vê o cara cheio de tatuagem, você já acha que, pô, também vou ficar assim. E não é assim não, tá? Pra você melhorar de vida, é trabalhar, pô. Tem que trabalhar, ué. Ué, tem que trabalhar, estudar, arrumar recurso pra você. Né? Você precisa se promover, se especializar em áreas para que você consiga melhorar. Eu sou o que bandeira que eu falo a verdade. Eu falo a verdade. Nesse sentido eu falo. Né? Até porque eu não estou preocupado em iniciar ninguém. Quem é da casa aqui sabe disso. Estou preocupado com alguém vir na minha casa? Vocês falam aí, vocês que lidam comigo mesmo. Se eu estou preocupado em iniciar alguém. Não é meu foco. Uma iniciação é 15 pau. Vamos botar aí. Quando eu iniciei foi 15 pau. Quer dizer, foi 2000 e... Não lembro. 2022 eu acho. Minha iniciação. Tenho quase certeza que foi 2022. Entende? Foi 15 conto, pô. Não faz sentido. Ó, o Di tá falando. Não entendi. Sou pai de santo de candomblé que fica rico em cima dos outros. Isso. Bom, é isso. Vamos lá. Só vai falar pra você essa pauta de riqueza quem fica rico em cima. É isso mesmo. É trabalho que não funciona, às vezes até funciona para um para os outros não, porque a verdade é essa, tá? É pessoa que quer hypar em cima, ó. Gabriela provavelmente que está falando isso, ou o João. Os dois estão ali perto. Zero preocupação. Eu tenho literalmente zero preocupação se a pessoa vai ficar perto de mim ou não. Meu negócio é guardar o segredo da minha família. Tá? Porque isso custou caro para mim. Tem coisa que o dinheiro não paga. Eu dei minha palavra na minha pactuação que eu ia guardar o segredo e só ia passar ele para quem guardasse também. Então é difícil entrar aqui. É muito difícil. Eu dificulto o máximo que eu puder. Sabe? Porque se a pessoa não virar certas chaves, é melhor nem lidar. Mas você pode vir visitar, você pode vir conhecer, você pode virar aluno, aprender coisas. Entende? Agora, se tornar membro, você vai ficar tranquilo aí também. Tem várias fases. Tá? Mas a cobrança vem. No demais, o que eu posso dizer é que a gente vai fazer um momento aqui, a Kizomba de João Caveira em 3 partes. Tá? E que ela foi, do dia 28 é do dia 12 de abril, elas foram gratuitas para quem conseguiu fazer a troca até no dia 20 de fevereiro, não foi isso, Yasmin? Depois que passou disso, a gente liberou, mas infelizmente, pelo menos a do dia 28, a gente foi fazer, mas aí deu 100%, esgotou. Tá cheio, tá? Mas, porque ficou bastante gente que é aluno, que é da casa, que não conseguiu adquirir essa vaga, e porque ainda tem pessoas que eu ainda tenho que olhar, são 18 pessoas, 17, porque eu olhei o Thales essa semana, não sei se o Thales está aí ainda. 17 pessoas, pode ser que alguém não venha. Eu resolvi abrir até o dia 10 de março mais algumas vagas. Não vou falar a quantidade.
Posso falar questão de porcentagem. Talvez 20 a 30% do meu espaço eu ainda libere por causa dessas pessoas. Então você que tem interesse em vir, aqui não vou falar valor, vai no nosso direct, procura saber como funciona. A Yasmin vai te mandar uns 6 ou 7 áudios, não é isso? Mais ou menos, para você entender o que a gente faz aqui, eu não vou repetir, para ver se você realmente quer vir, né? Vamos lá. O Matheus está falando, a preocupação nenhuma em iniciar pessoas. Não tem mesmo. Porque não é o caminho. Eu tô aqui para te ajudar a pensar melhor sua vida, mudar coisas. Te mostrar aqui, ó, resistência psíquica. Cabeça. É o que você mais precisa. Cabeça, pô. O melhor é ter uma cabeça firme. Isso aí o Dinho tá na live, ele vai falar talvez a mesma coisa. Vou te ajudar com o ebó? Ebó é coisa do candomblé, tô só citando. Vou te ajudar com os banhos que a gente tem, com Kidiauá e outras coisas. Vou te ajudar com a feitiçaria de Quimbanda, com afoxé, com patoá. Posso te ajudar, pô. Mas se a sua cabeça não for firme, você vai voltar pro mesmo buraco. Por isso que às vezes não adianta fazer oráculo, fazer feitiço, que a pessoa não vai sair dali. Então, para você que tem interesse em fazer parte da Kizomba de João Caveira em 3 partes, amanhã a Yasmin já pode fazer parte de amanhã, a divulgação talvez voltada para esse sentido. Eu acho que nem faz amanhã não. Amanhã eu vou meter o couro para poder continuar ajudando nas doações do pessoal mais importante. Isso aí faz na terça. Terça-feira a gente divulga isso, ou quarta. Que aí demora mais para as pessoas virem, não fica sabendo, não arruma vaga. Vamos ver se a gente faz isso lá para quarta-feira. E terça-feira a gente tem a live, tem que fazer a arte da live. Enfim, gente, o que eu estou querendo dizer é que você, se tiver interesse em vir na casa, ainda você vai conseguir vagas, vai ter que falar comigo, não tem jeito, sempre a gente senta para conversar. Tem outras lives aí explicando tudo o que eu preciso, e o que eu havia de falar hoje era isso. Temos vagas, vamos abrir mais um tanto para as pessoas poderem vir. Entre em contato no direct ou chame a Yasmin, tá? Não entendeu? Tem outras lives para você ver. Agora aqui o que a gente faz é algo que a gente tenta fazer com excelência, ou seja, cuidar da gente enquanto ser humano. No demais, era tudo que eu tinha para falar no dia de hoje. Agora a gente pode abrir a live aí para pergunta, tá? O Dito tá falando, a verdade seja dita, não adianta fazer nenhum fundamento com a mente cheia. Cabeça firme, fé e aceitação. É basicamente isso. Basicamente isso, gente. Então o que eu tinha que falar hoje, já tá falado, tá? Dar mais explicação, não vou dar, senão o pessoal fica interessado. Como eu falei, vai subir aí essa live aí, a guria mesmo. Aí tem 300 pessoas depois vendo isso, entendeu? E aí começa a ligar, tá bom do jeito que tá tranquilo. Já batemos 100%, eu só fiz o que o Exu mandou. É sempre assim. Julgou lá, o Exu mandou, eu tô fazendo. Mas não significa que eu tenho que ficar aqui enfeitando pavão, não. Quer vir, vem. Tem o valor de troca, não quer, não vem. Então tá aberto. Abrimos aí mais um tanto de vaga. Já tem 100%. Então se quer saber como que funciona, vai no direct. Eu não vou falar mais nada. Já falei demais, tá? Mas aí amanhã eu vejo, Yasmin, se a gente continua postando. Não, tô pensando em colocar somente a questão da ajuda aí o pessoal, porque perdeu muita coisa. Bom, gente, se tiver alguma dúvida, eu vou contar no 1, no 2, no 3 e no já. Vamos lá, temos dúvida. 1, 2, 3 e já. Subentende-se que todo mundo entendeu o que eu deveria falar. Então aqui eu entendi que todo mundo entendeu aí, ninguém tem dúvida de nada. Então a gente pode já começar as palavras finais da nossa live de hoje, né, que foi extremamente rápida. E vou começar falando literalmente. A Lu tá perguntando se vai ter foto. Lu, você tá falando agora, né, de printar, né? Tinha até esquecido. Olha só, gente. A gente tem costume de printar a nossa live, tá?
Você printa, você posta no seu story se você puder. Você que tem um Instagram, que você sabe que você não vai sair prejudicado, tá printando alguma coisa de macumba. Eu sempre recomendo às pessoas a fazer um Instagram voltado para a espiritualidade, justamente para poder postar, tá? Senão você fica arrumando problema. Você trabalha com venda, não adianta postar. Vai arrumar problema, vai perder venda, vai por mim, tá? Mas galera, printa, posta no stories. Obrigado, Lu, eu ia esquecer, gratidão, viu? É isso, união faz a força. Posta no seu stories que a Casa Resposta ajuda pra caramba, no já, viu? 1, 2, 3 e já! Deu pra printar? Espero que tenha dado. Vamos para as palavras finais, gente. Antes disso, quero lembrar que a casa no mês de janeiro, esse mês eu não vi ainda quanto que deu não. A gente teve 240 mil visualização, bastante interação, a gente tem mais de 8 mil seguidores. Então a gente faz esse momento porque você me ajuda me colocando no seu stories e eu te ajudo te colocando no meu. Porque pode ser que alguém te siga, né? Para você que lida com isso. No demais, o Dinho tá falando ali, eu tinha mais de 2.500 seguidores, hoje só tenho 400. Ô Dinho, você fez foi bem, porque quanto menos melhor. A gente fica aí só arrumando mais problema, quanto mais que chega, é igual terreiro, quanto mais é meu pai, mas é a luta, né, Dinho? É a luta. A gente aqui vai fazendo as coisas e tendo alcance na medida do possível. Eu não sou uma pessoa que eu vou me dizer que eu fico na internet para agradar, tá? Eu brigo demais, eu falo o que eu penso, né? Penso muito para falar, mas falo o que eu penso. E isso, infelizmente, eu sei que chateia muita gente. Então a pessoa entra, some, sai, me excomunga, xinga, pragueja, né? Mas é minha opinião, pô. Dito falando ali, o Troca-Rua deu uma volta lá fora que não sobrou ninguém. Isso aí rola, pô. O que mais tem é hate e espião, tá? Mas a gente tem aqueles que são braços. Na live eu sempre tenho aí uma galera que tá sempre junta, cara. O Lucas é um que tá sempre com nós aí, agora começou. No demais, eu quero começar aqui a falar, porque é triste, né? A gente vai igual foi, a gente fica cansado, eu vim, prometi a live, fiz. E a gente vê tanta dor nas pessoas que perderam, sabe? Então, eu queria te chamar a atenção para essa semana sobre sensibilidade. A gente não sabe do dia de amanhã uma vírgula. Eu e o Lucas estava conversando sobre isso no carro hoje, né? A gente não sabe do dia de amanhã uma vírgula. Ele virou e falou, eu fico bobo de ver como é que tem um monte de gente hoje curtindo a vida, indo para tudo que é lado, e as pessoas perderam. Aí eu falei com ele, pô, julgar eu não julgo. Julgar eu não julgo, às vezes a pessoa já tinha combinado antes, para fazer alguma coisa, é normal, a vida que segue, né? Mas, mano, é uma falta de comprometimento social que a gente tem enquanto cidadão mesmo. Porque se tirar 1 hora do seu dia, o Juiz de Fora, se você pegar uma enxada, eu acho que a pé você vai achar um bocado de terra para você tirar na casa de alguém, com certeza. Porque aonde eu passei, meu amigo, tinha gente fazendo voluntariado. E é loucura, tá? E aí, por exemplo, a galera que aí onde tá dando hype, o Parque Bonnier morreu não sei quantas pessoas. É triste. Tá bom, as pessoas estão indo ajudar. Mas quem tá ajudando mesmo, eu conheço um monte de amigo que tava lá, não postou nenhuma fotinha. Eu mostrei lá no Linhares ontem, quando nós fomos, eu mostrei, Matheus tá de testemunho, não vou citar quem, nem as pessoas. Aí eu falei, olha pra bota desse pessoal aí. Rafael viu, pô. Bota branca, bota branquinho. Eu falei, mas onde que esse cara tá? Mas tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Tempo inteiro. A bota, meu filho, pretinha, parecia que tava até engraxado. Tempo inteiro assim, tempo inteiro. Entendeu? Você não viu o cara sujar. Meninas, você não via sujar de nada. Então a gente também tem esse tipo de pessoa e a gente precisa de entender isso. A gente precisa de entender. Então ao mesmo tempo que tem gente lá que está trabalhando muito, arriscando a vida, porque é risco, né? Ontem foi até assustador e bom que não choveu, porque é onde a gente estava e um perigo. Eu fiquei pensando, pô, se chover a gente não sai daqui, o carro não vai sair daqui, porque aqui passa água igual um rio.
Então, quando começou, a gente teve que ir embora. Escureceu demais, teve que ir embora. E a gente precisa de entender essas coisas, né? Ser mais sensível à dor do outro, né? Ser mais sensível à dor do outro. O Matheus está falando ali, ó, papo reto. O Matheus está falando, infelizmente, o status é mais importante. A gente precisa ser sensível à dor do outro, né? Não é pensando em se sentir bem, não é pensando que o outro vai retribuir, não é só porque a gente é cidadão e vive em sociedade. Obviamente que você não vai ser bobo, deixar o outro ser um merda com você. Você não pode deixar a pessoa montar em você. Mas você precisa ser sincero, né? Por exemplo, eu hoje vindo, eu falei com o Lucas, ele ainda concordou. Falou, Lucas, eu não tendo trabalho, ou eu podendo mudar o meu trabalho de final de semana para segunda, para terça, porque eu trabalho muito, eu tô sempre com trabalho, nunca falta. Eu e o Lucas estava conversando até sobre isso no carro. Trabalhador bom não falta. Isso quando eu era jardineiro, quando eu era da música, sempre foi assim, tive caminho aberto. Não é diferente na macumba, tá? Pode ver que vocês veem aí, eu acordando aí 4 e pouca da madrugada aí, dormindo 2h30, 1h, trabalhando, pô. Dormi pouco para fazer o trocado, pô. Entende? Mas pô, você tá trabalhando por causa que você vive em função do dinheiro? Não, cara. Não. Deixar minha descendência bem, né? Lutar pela minha ancestralidade, eu preciso de recurso. Preciso de recurso, né? Ajudar a minha esposa no caminho dela, eu preciso de recurso. E para alguns vai ser mais tranquilo que para outros. Tem a ver com berço isso, e não com inteligência. Tem a ver com berço. Eu posso provar isso pela música que eu lidei. Eu sempre lidei em grandes empresas de eventos. E aqui não vou falar muito porque não quero que dê fofoca. Mas exemplo, é muito fácil a pessoa pegar, por exemplo, um amigo meu igual o Tinho, não vou citar nome, mas do Melhor Nascer, e contratar, porque não é rico, e aí você dá uma condição melhor de vida para a pessoa e a pessoa pensa o seu show todinho. E monta o seu show todinho, e faz a divulgação todinha, e monta os grupos e desembola tudo. Ele ganha o dele e você ganha milhões. Você está entendendo? Ele ganha milhares e você empurra milhões. Né? Ou você ganha muitos milhares e ele ganha poucos milhares. Mas os milhares vão ajudar ele muito, então ele aceita. E na hora de você pagar, você não paga tudo, porque se você pagar tudo, o cara vai fugir de você. Vai dar a cacetada de comissão para ele de uma vez, ele vai fazer o quê? Vai contratar o próprio show. Aí você paga picado num mês, paga picado no outro, assim você vai mantendo o escravo na colheira. Eu vivi isso minha vida praticamente quase toda. Raciocinando para muita gente, ajudando muita gente a encher o bolso. Graças a Exu. Hoje não mais. Hoje não mais. Então hoje eu tenho que lutar por quê? Pela minha ancestralidade, pela minha descendência. Adquirir recursos para a tropa, como a gente falava no Linhares. Enfim, seja humilde, seja verdadeiro consigo mesmo. Rafael tá falando ali, ó, verdade, acabaram de comprar a bota só para mostrar. Cara, aquela bota é muito nova. Essa é a verdade, a bota é extremamente nova. Então é muito triste isso. Seja sensível à dor do outro, é o que eu tenho para dizer. E seja sensível também à sua dor, tá? Seja sensível à sua dor. Pare de se cobrar, valorize a sua luta, a sua dor, o seu dinheiro. Olha como que você está gastando o seu dinheiro. Às vezes está na merda e está indo gastar esse dinheiro de qualquer jeito, cara. Segura o seu dinheiro. Olha, você vende a sua vida por dinheiro. Você fica lá trabalhando 12 horas, 8 horas, não sei. Vamos botar o cara CLT, vai trabalhar 9 horas, vai ficar 9 horas no serviço. Você não pode contar só as 9 horas, você tem que contar a hora que você acordou, você foi escovar dente, se limpou, fez isso, sua higiene pessoal, arrumou a marmita. Você tem que contar tudo isso está dentro do seu serviço, pô. 9 horas você vai passar lá dentro. O seu transporte, se você juntar tudo isso, foi 13, 14 horas, meu amigo, dentro do seu trampo. Bota aí uma mãe de família que trabalha, ela tem que botar a marmita que ela tá fazendo para ela levar, o banho que ela tá tomando, o cabelo que ela tá lavando, a despesa com roupa, com ônibus, tudo isso, o seu tempo é precioso. Então esse dinheiro você tem que usar para você melhorar de vida de uma forma ou de outra. E às vezes não tem dinheiro para melhorar a sua vida, aí ferrou, vai melhorar a vida do seu filho, pô.
Eu entendi isso novo, quando eu virei pai, e aí foi triste. Eu tinha 20 e poucos anos, não lembro se era 20, se era 21, 22. Meu filho fica bravo. Se eu não pegar a certidão de nascimento dele, eu não sei quando que eu virei pai. Ele fica doido. Mas enfim, eu sei que eu fiquei desesperado ali. Eu entendi, falei, caralho, eu ganho um salário mínimo aqui. Como é que eu vou fazer com esse moleque, pô? Como é que eu vou fazer? Eu falei, já era, meu dinheiro é pra ele, deixa eu conseguir recurso. E aí fui buscar recurso e falei, vou investir nele, porque ele é minha descendência e ele precisa de mudar a minha descendência. Porque os meus ancestrais fizeram silêncio na senzala para que eu existisse hoje. Se eles gritassem, tinha morrido. E eu não estava aqui. Essa é a verdade. Aceitaram a escravidão para me existir. Né? Então eu tenho que fazer. Minha mãe sofreu pra caralho, meu avô sofreu pra caralho. Não tô falando que ninguém sofreu, não. Mas eu conheço o sofrimento dos meus, dos seus eu não conheço. Respeito, mas não conheço dos meus. E sofreram para um caralho. Para mim pegar e jogar tudo pro alto, não posso. Preciso de adquirir recurso, porque a nossa luta é pertinente, é persistente, a gente não vai parar. A gente é preto, é resiliência, a gente não tá aqui à toa. A nossa carne é a mais barata do mercado e se deixasse a gente nem existia mais. E a gente só foi liberto, não tem nada de Isabel, não tem porra nenhuma não. É que já não estava aceitando mais a escravidão. Mas eu tenho pra mim, eu tenho comigo um pensamento, que se não fosse, pensamento meu, tá? Gente, por favor, não sou historiador, mas para mim, se não fosse a Revolução Industrial da Inglaterra que gerou um transtorno no mundo inteiro e a necessidade de pessoas comprarem, aí eu acho que a gente estava até hoje no tronco, porque estão tentando botar de novo. Bom, entre aspas, a gente só não leva chibatada nas costas mais, né? Só isso. O preconceito tá aí, nossa religião ainda é do diabo, do satanás, sendo que nem tem isso no nosso meio, mas é isso. Mas a gente também abraça a causa. A gente precisa de entender isso. Gente, no demais eu agradeço quem esteve com a gente na live. A gente vai fazer o mesmo esquema de sempre. A gente vai encerrar a live, a gente vai dar boa noite, né? E aí a gente vai se despedir cantando um ponto, que essa prosperidade chegue até vocês. E que durante a semana de vocês, por favor, brinca com dinheiro não. Brincar com dinheiro é brincar com a vida. Não joga ele fora de qualquer jeito, não. Vai por mim. Exu de caminho, proteja aí cada um de vocês. Vamos lá, quem vai se despedir de mim agora nesse momento? Deixa eu ver quem dá boa noite. Deixa eu ver quem dá boa noite. Boa noite, Maria Navalha. Mais quem? Vamos ver quem ficou com a gente até agora. Boa noite, Yasmin. Vamos ver mais quem ficou com a gente até agora. Robson. Robson falou, verdade, escravidão permanece. Boa noite, Ronita. Vamos ver mais quem. Boa noite, João e Gabriela. Boa noite, Robson. Boa noite, Covil da menina. Vamos ver mais quem que tá aí. Boa noite, Márcia Ramos. Gratidão por ter ficado com a gente. Boa noite, Lu Matos. Boa noite, Rafael. Gratidão por ter ficado aí com a gente. Rafael vai vir na casa, né? Tem que conversar com o Rafael, ver se consigo essa semana. Boa noite, Dona Cidinha. Boa noite, Rafa. Boa noite, Di, sua bênção. Boa noite, Matheus. Vamos ver se tem mais alguém. 1, 2, 3 e... Já, gente, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui. Vou cantar o ponto, espero que seja uma semana maravilhosa. Me desculpem se a live de hoje não foi boa, como vocês têm costume de receber. Eu estou extremamente sentido com tudo que aconteceu, com tudo que eu vi, com as dores que eu presenciei, tá? Mexeu muito comigo aqui dentro, mexeu demais com as coisas boas que eu vi, com a solidariedade das pessoas, com as críticas às pessoas, é tudo muito assim, louco. Então eu acabei sentindo fora o cansaço do corpo, né? Gente, muito obrigado, gratidão por ter ficado até aqui. Salve Exu e vive Exu. Claro, Exu. Céu luz da lua, noite escura, eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar,
É Beelzebub tinha vindo abençoar com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub tinha vindo abençoar. Sem luz da lua, a noite escura eu percebi. Cascos batendo, meu Senhor estava aqui. Com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub tinha vindo abençoar. Com suas asas e o brilho do olhar. É Beelzebub tinha vindo abençoar. Salve a banda que pode mais. Gratidão a cada um de vocês em música e banda.